Então, DC2, hoje é 10 de março, turma C e D, e a gente está dando início à etapa 2 do nosso semestre, onde seguiremos trabalhando com perspectivas, aprimorando aí algumas questões referentes a elementos arquitetônicos, né, criando objetos um pouquinho mais de complexidade, e adicionando a isso, né, essa pimentinha aí legal do desenho, que é a sombra projetada, né, não só a sombra própria, que é aquela que a gente escurece algumas faces, né, para conseguir simular um pouco a incidência da luz, mas a sombra projetada, né, que é aquela que vai requerer alguns entendimentos prévios, assim, né, por parte de vocês. Então, gente, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Eu vou começar fazendo aqui um desenho, né, que é um desenho que a gente tradicionalmente faz aqui na disciplina, que é o seguinte, ó. Eu vou desenhar aqui um objeto, tá, que é pode ser um poste, né, pode ser uma lança fincada no chão, né, qualquer coisa assim, né, mais vertical, tá? E esse objeto aqui, a gente vai trabalhar com a sombra projetada, considerando uma incidência do Sol a 45 graus. Tá? Então, a gente já vai combinar desde já, isso vai valer até o final do semestre, até o final da disciplina de DC2, a incidência do ângulo do Sol vai ser 45 graus. Significa dizer que a sombra projetada no solo ela vai ter exatamente o mesmo comprimento de uma aresta vertical desse objeto, ou nesse caso aqui, né, que é um poste, vai ter o mesmo comprimento desse poste. Então, marquei ali, ó, 45 graus, né, fiz um pontinho ali para me ajudar na marcação, e vou desenhar aqui, ó, a sombra projetada desse objeto no chão. Tá? Posso colocar um pouquinho de quem sabe um pouquinho de sombra própria aqui assim, né? Imaginando, portanto, que a gente tem aqui uma incidência, né, do Sol num ângulo de 45 graus. Tá? Então, esses 45 graus aqui vão ser a nossa combinação, né, de agora até o final do semestre. Vamos inventar o seguinte aqui agora. Eu vou desenhar aqui uma linha que vai ser, né, para me ajudar aqui a definir uma perspectiva isométrica. Vamos imaginar que isso aqui, gente, tá, é uma daquelas goleiras de futebol que tem num campinho qualquer, numa pracinha, enfim, perto da casa da gente. Né? Então, tá ali os dois postes, né, que foram colocados aqui. Eu vou fazer a marcação da sombra do outro aqui também, ó, 45 graus. E vai ter uma sombra, né, que é uma coisa parecida com isso aqui. Tá? Então, esse ângulo aqui, ó, né, segundo o qual a sombra acontece, é o ângulo de 45 graus em relação à vertical. Depois a gente vai ver como é que vai funcionar isso em relação ao plano do quadro. Tá? Primeiro, isso aqui é só uma explicação prévia, assim, preliminar, para a gente entender um pouquinho essa questão da sombra projetada. Tá? Então, objeto vertical projeta essa sombra aqui, né, na horizontal a 45 graus. Tá? Vamos imaginar agora, né, que o pessoal aqui que usa esse campinho aqui para jogar bola conseguiu colocar a parte superior da goleira aqui, né? Conseguiram lá se organizar e fizeram aqui o que a gente costuma chamar de travessão, né? Tem até gente que diz que o nome certo é poste e trave, né? Só que a gente acaba dizendo que a trave é o vertical e o travessão é o horizontal, né? Mas enfim. Ninguém muda isso, Peter. Oi? O que é? Ninguém muda isso. Não tem como, né? Não tem como, né? Bateu na trave é o poste, né? E bateu no travessão é o horizontal lá em cima. O que vai acontecer com a sombra desse travessão aqui? Bom, se esses objetos se encostam aqui, né, a trave com o travessão, a sombra deles também tem que se encostar. Então, a sombra vai ser uma coisa parecida com isso aqui. Né? A gente vai ter esta projeção aqui de sombra daquela goleira aqui no piso.
Tá? Vou fazer a brincadeira aqui que eu sempre faço, né? Vou desenhar aqui o goleiro, né? Se preparando aqui para tentar defender o chute aqui do atacante, né? Tá lá o goleiro. E vamos colocar aqui assim, ó, vamos marcar aqui o meio, é mais ou menos aqui, né? Digamos que aqui assim seja a marca do pênalti, né? Vamos colocar a bola aqui assim, ó, né? A bola também vai ter uma sombrinha mais ou menos nesta posição. E vamos colocar aqui né, o nosso artilheiro aqui se preparando para, né, para bater o pênalti aqui, né? Então, o que que acontece? Ó? Esse calunguinho aqui, mesma coisa. A gente pega, né, uma vertical aqui assim, projeta isso a 45 graus e a gente consegue até esboçar a sombra, né, desse carinha aqui, né? Consegue esboçar aqui, ó, a sombra desse goleiro aqui também, né? Claro que aqui eu estou inventando uma sombra, né? Porque não tem regra geométrica que seja capaz assim de conseguir fazer com que eu represente essa sombra com perfeição, né? Mas não vem ao caso isso, né? Mais para a gente ter essa ilustração assim do que acontece, né? Então, né, essa goleira aqui, por que a gente está mostrando isso através dessa goleira aqui? Porque se vocês entenderem que a sombra projetada ela sempre vai ter uma projeção horizontal que é igual à vertical e que pontos ou arestas, né, que se encontram na sombra também vão ter que se encontrar, isso já vai ser assim, né, meio caminho andado para vocês conseguirem entender depois o que acontece com a sombra em outros objetos, né, inclusive em objetos arquitetônicos, né? Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó, vou desenhar aqui do lado, né? Vou fazer uma isometria aqui de um objeto qualquer. Na verdade, eu vou fazer aqui um cubo, ó, tá? Vou desenhar aqui um cubinho em perspectiva isométrica, tá? E como é que seria, né, essa mesma sombra projetada, né, desse cubo aqui no solo, né, usando essa regra dos 45 graus? A gente vai imaginar aqui que a sombra está incidindo da esquerda para a direita, a 45 graus, e aí funciona assim, ó. Eu pego essa aresta vertical aqui, projeto ela a 45 graus, tá? Tá lá. Pego essa outra aresta vertical aqui, projeto ela também a 45 graus. Vejam, nessa face aqui, ó, as arestas, né, verticais e a aresta horizontal formam a goleira, né? Então, isso aqui é a mesma coisa, né, que esse esqueminha aqui da goleira. Só que, claro, isso aqui é uma face opaca, né? Esse cubo aqui é um objeto maciço. Então, eu vou conectar aqui essas duas linhas e eu sei que isso aqui tudo é sombra projetada. E claro que essa sombra não está completa, né? Porque tem uma aresta lá atrás, ó, que nesse caso aqui ela está escondida, tá? Que também ó, a gente vai projetar a 45 graus, aquela aresta lá de trás, e essa aresta aqui superior é o encontro, né, desta vertical com aquela que está escondida lá atrás. Então, a gente tem aqui o restante da projeção de sombra desse cubo. Posso completar isso criando aqui uma sombrinha própria, né, para ajudar a mostrar, né, que a gente tem uma face desse cubo aqui que está em sombra, mas não vou escurecer essa sombra própria tanto quanto eu escureço a sombra projetada, né, para que a gente consiga ter uma diferenciação aqui nesse volume. Tá? Então, essa sombra aqui de baixo ó, é a sombra projetada. E essa sombra aqui na face do objeto é o que a gente chama de sombra própria, que é uma face que não está exposta aqui, né, à incidência da luz, da fonte luminosa, do sol, enfim, né, seja o que for, né, que a gente vai pensar para simular essa situação ali. Tá?
Esse mesmo esquema aqui, gente, ele pode valer para muitas outras coisas, né? Se eu desenhar aqui, por exemplo, uma árvore, tá? Vou fazer uma arvorezinha bem simples aqui, né? Ali a árvore. Como é que eu faria a sombra projetada dessa árvore aqui no chão, né? Eu vou pegar aqui uma vertical, né, que passa pelo tronco dessa árvore e vai até o topo da copa. Vou marcar aqui 45 graus, né? A gente pode marcar os 45 graus usando um esquadro, ou pode, né, medir a distância e transportar para cá, como achar melhor, tá? E aí eu vou fazer também o seguinte, aqui, claro, vai ter uma diferencinha, né? Porque a copa, ela é uma coisa, né, que tem um formato que se expande, assim, em relação ao caule. Então, a sombra projetada dessa árvore aqui, né? Nesse caso aqui, vai ser uma coisa mais ou menos assim, ó. Tá? Vai ser algo desse tipo aqui. Onde é que o pessoal se atrapalha, às vezes, com essa questão da sombra da árvore, né? Às vezes o pessoal se atrapalha fazendo isso aqui, ó. Faz a árvore e acha que a sombra vai ser um caule com uma coisa assim, ó. Até pode parecer correto, né, para um croquisinho, assim, enfim, mas se a gente pensar que o sol está incidindo a 45 na copa também, ó, na verdade, a copa aqui, essa sombra tem que começar antes, ó, né? Pior do que isso, Peter. Né? Diga, Zé. Pior do que isso, fazem e não fazem elíptico, fazem circular. Exatamente, outro problema que às vezes acontece, ó, a gente tem aqui uma árvore, né, tá aqui o tronco, né, e aí a sombra, ela fica uma coisa assim, ó, né, Zé? Algo parecido com isso, ó, né? Aí é muito pior, né? Aí é muito pior, porque na verdade, se a gente está vendo isso em perspectiva, essa sombra aqui, ela tem que ficar, né, mais achatada, assim, justamente porque a gente está vendo uma árvore que, em vista superior, ela é um círculo, mas em perspectiva, o círculo, obviamente, vai se transformar numa elipse, tá? Então, gente, esse esquema da sombra projetada, né, vou fazer aqui um objeto qualquer numa perspectiva aqui, ó, tá? Vou desenhar, sei lá, pode ser aquele mesmo cubo ali, ó. Só que é uma perspectiva parecida com as que vocês têm feito aí, né? Tem aqui 2 pontos de fuga, né? Tem lá uma linha de horizonte, tem lá outros 2 pontos de fuga, tá? O que acontece com a sombra projetada, né, desse objeto aqui? Vale o esquema dos 45 graus, tá? Então, eu pego uma aresta vertical aqui, coloco aqui a projeção a 45, né, vai dar ali naquele ponto, projeto essa aresta vertical até lá. Pego a próxima aresta vertical aqui, projeto isso a 45 graus também, ó, e vou ter ali outra aresta vertical. Se elas estão conectadas aqui em cima, o esqueminha da goleira, elas têm que se conectar aqui também. Isso aqui obrigatoriamente vai lá para a fuga, né? Porque se essa aresta aqui vai para a fuga, a sombra dela também tem que ir para a fuga, né? Porque a sombra, evidentemente, ela é paralela ao objeto. E claro que aqui, né, a gente tem que imaginar que tem uma aresta lá atrás, que eu vou encontrar ela aqui assim, ó, né, nesse esqueminha aqui da perspectiva, tem uma aresta que está escondida lá atrás, e que vai se projetar também a 45 graus, né? Não vai aparecer direito ali o ponto, mas eu sei que daqui até aqui eu tenho que ligar esses 2 pontos, que correspondem àquela aresta lá de cima. Então, a gente vai ter uma coisa como esse, né? Com essa representação aqui que vocês estão vendo, ó, de sombra projetada. Ah, daqui a pouco tem um calunga aqui assim, beleza, a mesma coisa, né? 45 graus, tá ali a sombra daquele carinha, né? De repente tem outro calunga que está mais lá atrás, tá ali a sombra dele, né? Daqui a pouco aqui assim tem, sei lá, tem um poste aqui, um mastro, um elemento vertical, ó, 45 graus, tá lá a sombra desse objeto, né? De repente aqui assim tem uma árvore, então essa árvore aqui, mesma coisa, ó, pega a vertical, projeta lá, então, aqui assim vai acontecer mais ou menos isso, né? A sombra dessa árvore aqui. Tá? Então, a gente vai começar, tá, montando alguns desenhos que são bem simples, assim, para vocês entenderem, né, o que vai acontecer com a questão da sombra, e também para ficar registrado aqui no vídeo, né, nessa gravação, como, né, vocês devem proceder
para fazer essa montagem, tá? Deixa eu dar um pause aqui. Então, vamos lá, tá? Vou marcar aqui uma linha que vai funcionar como plano do quadro. Tá? Uma linha plano do quadro. Vou marcar aqui uma posição aqui para um objeto aqui que vai ser um cubo. Tá? Deixa eu definir aqui um tamanho para ele não ficar muito pequetuto aqui. Né? Vamos desenhar aqui um cubo. Deixa eu ver se vai caber aqui. Vai caber no limite ali. Vamos desenhar aqui um objeto que na vista superior, ó, esse aqui ele mede 4 por 4 centímetros. Tá? Ficou meio pertinho ali do final da folha, mas tudo bem. Vou posicionar o observador aqui assim. Né? Vamos ver aqui, acho que essa distância aí de observador está legal. Vamos traçar aqui as linhas, né, que vão definir as fugas lá no plano do quadro. E esse objeto aqui, gente, é um objeto que mede 4 por 4 por 4. A altura dele também é 4. Tá? Então, está aqui o observador. Vou montar rapidamente aqui essa perspectiva. Né? Vamos marcar aqui a VG com 4... Podia ter colocado o plano do quadro atrás, né? Mas tudo bem, vamos fazer ele aqui na frente, depois qualquer coisa eu faço outro desenho. Tá? Vamos marcar aqui a VG com 4 unidades de altura. Vamos colocar aqui uma linha de horizonte a 1,70 m. Fuga, fuga. E vou montar aqui, rapidamente, essa perspectiva, tá? Para a gente ver o que vai acontecer agora. Isso aqui vocês já sabem fazer, né? Montar a perspectiva, enfim. Até comentar que nessa entrega aí que passou, tivemos vários ótimos desenhos, tá? O conceito que predominou aí na avaliação da turma foi o conceito A, tá? Então, isso aí acho que é uma coisa legal de vocês saberem, tá? Então, tá aqui, ó, o nosso cubo desenhadinho em perspectiva. O que vai acontecer com a sombra projetada desse cubo? Tá? A nossa orientação para vocês é a seguinte: sempre montem primeiro a sombra da vista superior. Tá? Sempre. Então, como é que a gente vai montar essa sombra aqui? A gente sabe que o Sol, tá, ele vai incidir neste objeto aqui da esquerda para a direita e a 45 graus. Né? Só que o 45 graus eu não consigo mostrar para vocês aqui na vista superior. Né? A gente tem que imaginar esse ângulo de 45 graus em relação à horizontal. Tá? Ou em relação à vertical, né? Porque o 45 é metade de 90, então, né, a referência que a gente pega, nesse caso, tanto faz. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? O Sol está vindo da esquerda para a direita. Né? Então, a gente sabe que ele vai projetar uma sombra nesse sentido aqui. Ó. Tá? Cada uma dessas arestas verticais aqui mede 4 unidades. Tá? Isso aqui tem 4 de altura. Então, vou marcar aqui, ó, 4, vou marcar ali 4 e vou marcar lá 4 também. Ligue os pontos, né? Isso aqui é paralelo a isso e isso aqui é paralelo a isso. Então, eis a sombra projetada desse cubo aqui na vista superior aqui no ambiente ortogonal. Então, essa sombrinha aqui, por mais simples que seja, tá? Sempre façam ela na vista superior. Não precisa pintar ela se não quiser, mas acho que pode ajudar, né, a entender o que vai acontecer, para vocês terem mais facilidade de enxergar esse fenômeno depois na perspectiva. Tá? Então, aqui como é que vai funcionar? A gente pega as arestas verticais, projeta isso a 45 graus, tá? Pode usar o esquadro, né? Pode medir aqui e transportar a medida para cá, pode pegar e fazer uma marcação ali na lapiseira e virar a lapiseira assim para ver onde é que vai dar. Enfim, tem várias maneiras aí, né, de marcar os 45 graus. Mesma coisa ali naquela outra aresta vertical, ó, mesma coisa, 45 graus. E esses dois pontos aqui correspondem a esses dois pontos aqui. Então, vejam, a sombra, ela é paralela, na sua projeção aqui, paralela ao plano do quadro, tá? Sempre, tá? Sombra paralela ao plano do quadro,
e o ângulo de incidência em relação ao horizonte aqui é de 45 graus. Tá? Então, essa vai ser a regra, né, Zé? Que vai valer para todo o resto do semestre, sendo que o que pode mudar é a sombra ser feita da direita para a esquerda, em vez de ser feita da esquerda para a direita. Tá? Vou conectar esses dois pontos aqui, né? Isso aqui, evidentemente, vai lá para a fuga, né? Porque essa linha aqui é paralela a essa. Claro que aqui no meu croquisinho, mão livre, né? Pode dar uma diferencinha aqui. E lá atrás, né? Vamos achar essa aresta lá do fundo aqui desse cubo. Ó. Tem uma aresta escondida aqui, né? Que aparece lá atrás, que é aquela que está lá, né? Aquela aresta lá de cima, né? Está aqui ela. Projetada também a 45 graus, vai ter um ponto ali que a gente vai ligar com esse e vai encontrar esta linha aqui, ó, que por ser paralela às arestas, também vai lá para a fuga, né? Também vai lá para a fuga. Então, está aqui, né? Vou marcar agora, bem marcadinho aqui, ó, essa sombra projetada desse objeto aqui, e quem sabe fazer uma sombrinha própria aqui nessa face. A aresta de trás, né, que é essa aqui que está escondida, né, a partir do ponto de vista desse observador aqui, tá, eu vou desenhar aqui um pouco maior, para a gente talvez enxergar um pouquinho melhor o que vai acontecer com ela. Tá? Porque ela é uma aresta vertical que vai se projetar no chão como as outras, né? Mesma coisa. Tá? Então, eu vou só fazer uma perspectivinha aqui mais livre um pouco, tá? Só para poder mostrar para vocês aqui, né, já que surgiu essa dúvida, da aresta posterior lá. O que vai acontecer aqui? Como é que a gente vai marcar essa sombra aqui? Esse cubo ele tem 4 arestas verticais. Tá? Tem 4 arestas verticais. Claro que essa primeira aresta aqui mais à esquerda, né, ela não projeta a sombra em lugar nenhum, porque né, aqui já começa o próprio objeto. Né, então, não tem como essa aresta aqui incidir no solo, a não ser que eu erguesse esse cubo aqui do chão, mas aí é outra conversa. Tá? Então, a gente está com o objeto assentado no chão aqui bem direitinho. Então, vou pegar esta aresta aqui, vou marcar aqui 45 graus, ó, tá? Vai dar aqui assim. Vou pegar essa outra aresta vertical aqui e vou marcar 45 graus também. Vai dar por aqui assim, ó. Essa vertical aqui vai dar lá. E vou pegar esta aresta vertical aqui e vou marcar aqui também os 45 graus. Então, tá lá. Então, tem 3 arestas aqui que estão projetando sombra nesse sentido, e a gente tem que conectar essas 3, né, para repetir aqui o formato do cubo. Né? Então, isso aqui liga com isso, e isso aqui liga com aquilo lá. O que pode acontecer, né, é esse encontro aqui da projeção, né, da aresta vertical com a projeção aqui daquela aresta superior, ficar uma coisa muito tênue ali, muito suave, que a gente quase não vê, né, que tem uma mudança de direção, mas tem uma mudança de direção ali, né, no desenho, né, no contorno da sombra, digamos assim, que é uma coisa sutil, mas que aparece. Né? Isso aqui é vertical, projeta horizontal. Tá? Isso aqui, obviamente, vai lá para a fuga, enfim, né? Que é o que acontece aqui. Então, a aresta de trás, né, eu encontrei ela aqui só para poder representar essa sombra, mas, na verdade, a gente não vai, né, reforçar essa aresta, né, porque isso aqui não é um wireframe, isso aqui é um objeto que está é opaco, né, um objeto que está, enfim, né, um sólido. Então, o nosso primeiro exercício, gente, dessa segunda etapa, tá, é esse objeto em L aqui, esse bloco em L, que mede 3 por 6 por 6 de altura, como se fossem 3 cubos, tá? Porque o exercício esse do cubo simples, ele é um aquecimento, tá? Esse aqui é o que a gente sugere que vocês façam primeiro, antes de passar para esse aqui, tá?
Eu vou só marcar aqui uma fazer aquele truquezinho, né, Zé, para conseguir ver se vai caber tudo dentro da folha aqui com o esquadro de 30-60, né? E aí vamos posicionar esse bloco, né? Deixa eu ver onde é que eu posso, onde é que eu poderia colocar esse cara aqui que fique numa posição legal, né, para olhar Sabe que ele um pouquinho de frente. Fala. sabe que eu fui monitor dessa disciplina de perspectiva e sombra, né? Na Ah, é? Unicinos. Lá na Unicinos. E eu me lembro sempre que tu conheceste o Antônio Luiz Mascarello? Não. Só de nome, não conheci pessoalmente. Ah, ele era uma figura fantástica. E ele era um cara, apesar de desenhar, era um monstro desenhando, ele era arquiteto, né? Ele Sim, era um cara super rigoroso em termos de projeção central, que é uma teoria que embasa a teoria cônica, né? sim, E quando ele lidava com as axonométricas, ele fazia aquela projeção da circunferência e os três eixos com 120 graus, né? A isométrica, como a gente costuma dizer que ela tem dois ângulos de 30, mas na realidade, para ser isométrica, são três ângulos de 120, né? Aliás, sim. são três ângulos de 120, numa circunferência de 360. E, e ele sempre brigava para dizer que não era verdade, que as pessoas costumam dizer que a isométrica não tem redução. Ela tem reduções iguais, né, na realidade. Certo. E ficou É marcado isso. rigoroso mesmo, né? É. Então, montando aqui a perspectiva desse bloco em L, tá? Isso aqui é uma coisa que vocês já sabem fazer. Vamos achar esse ponto aqui agora. Estou me puxando para fazer a mão livre aqui, né, gente? Até para tentar incentivar vocês a fazerem o mesmo, né? Embora a gente não exija que vocês fiquem sem usar régua e tal, tá? Esse ponto aqui da frente. Como é que eu vou montar esse bloco em L? Na verdade, eu vou pensar nele, tá? Como se ele fosse um objeto só, tá? Como se fosse um bloco único, e depois eu penso ali na subtração, tá? Até estou me dando conta, Zé, que o ideal aqui seria ter feito essa perspectiva mais alta, né? Para a gente enxergar a projeção de sombra de um objeto no outro, mas aí a gente pode pedir para eles também, né? A gente dá os parâmetros aí, depois eles montam ela um A pouquinho mais altura de do cara cima, aérea, né? né? Isso. Mas enfim, então está aqui o bloco, ó, tá? Está aqui o bloco, como se ele me disse 3 por 6 por 6. Tá? Como é que a gente vai encontrar o recorte dele agora? Eu acho o jeito mais prático aqui, né? Já que isso aqui é no meio, eu vou fazer um X aqui nessa face aqui, que é um quadrado, né? Que corresponderia a essa face aqui, ó. Se a gente considerasse isso aqui uma face única, né? Vou fazer o X aqui assim, ó. E vou encontrar o meio aqui, ó. Tá? Tendo encontrado esse meio aqui, o resto fica fácil, né? Aqui a gente vai lá para a fuga, vem aqui para a fuga também, lá a mesma coisa, ó. E para encontrar aquele ponto ali de trás, né, dá para passar pela aresta do fundo lá e vai dar aqui assim, ó, né? Ou projeta esse ponto lá em cima, né, e desce aqui que vai dar na mesma, tá? Então tá aqui esse bloco, tá, visto numa perspectiva a 1 metro, cerca de 1,70 m de altura, tá? Então esse aqui é o nosso bloquinho. Bueno, o que acontece, tá, com a projeção de sombra desse bloco aqui? Eu vou fazer a projeção de sombra dele, tá, para caber aqui na folha, né, porque eu desenhei mais à direita, eu vou fazer ela vindo, tá, da direita para a esquerda.
nos mesmos 45 graus, até para vocês verem que tanto faz, né, desenhar a sombra da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, né? Isso aí não muda nada nessa regra aqui com a qual a gente está trabalhando, tá? Então, eu vou desenhar essa sombra primeiramente aqui na vista superior, tá? Só que eu vou usar uma cor diferente aqui, para que a gente possa ter uma noção mais clara, assim, do que vai acontecer com essa sombra e não misturar muito aqui no desenho, tá? Então, vou fazer o seguinte, ó, vou desenhar essa sombra na vista superior, tá? Então, eu tenho aqui uma aresta, essa aresta aqui tem 6 de altura, né? Ela é aquela aresta lá de trás, tá? Tem 6 de altura. Então, eu vou desenhar, vou marcar ela aqui com 6 de comprimento aqui no chão. Essa outra aresta aqui, idem, tá? Também tem 6 de altura. Então, vou marcar essa aresta aqui assim, aresta vertical. Isso aqui eu já sei que liga com isso, né? Tá paralelo aqui, liga aqui assim também. Aqui no meio, tá? A gente tem uma aresta de 6 também, né? Que está, digamos assim, embutida aqui nessa face do bloco, tá? Então, vou marcar ela aqui com 6 de altura, mesma coisa. Então, encontrei aqui essa parte da sombra. Acho que todo mundo concorda comigo, né? Acho que não fica difícil de perceber que é como se eu não tivesse essa parte menor aqui, tá? Eu simplesmente fiz a sombra de um bloco de 3 por 3 com 6 de altura, tá? E vou marcar essa sombra aqui, pintando isso aqui de vermelho, né? Fraquinho aqui para a gente, mas suficiente para a gente enxergar. E a sombra desse carinha mais baixo aqui, né? Essa aresta aqui, ó, tem 3 de altura, tá? Então vou projetar aqui, ó, com 3. E aqui, isso aqui tem que dar na metade daquilo lá, paralelo aqui, né, que corresponde a essa outra aresta aqui, ó. Então, a sombra desse cara aqui, ó, vai ser uma coisa parecida com isso, né? Notem que nesse caso aqui não tem sombra aqui em cima, né, porque esse é mais alto do que esse, né? Aqui a gente tem H igual a 6, aqui a gente tem H igual a 3. Então, o mais alto faria sombra no mais baixo se tivesse vindo daqui. Como está vindo do outro lado, isso não vai acontecer, tá? E para encontrar essa sombra agora na perspectiva, mesmo esquema. A gente pega aqui as arestas verticais, projeta essas arestas verticais no solo, ó, a 45, tá? Usei aqui o esquadro, até para vocês não terem, né, medo assim, de usar. Ah, não, o professor não deixa usar. Não, a gente não está aqui para proibir coisa nenhuma, tá? Se vocês acharem mais fácil, ó, marcar os 45 assim, beleza, tá? Então, isso aqui encontra aqui. Esta linha aqui de sombra, ela obviamente tem que ir, né, lá para a fuga, tá? Só que aqui não se confundam, ó. Não é ligar isso aqui com isso aqui direto, porque tem um recorte aqui assim. Então, a gente tem que achar esta aresta aqui também, ó, e também tem os 6 esses de altura, né? Também a 45 graus aqui assim, ó, tá? Então, lá está, né, aquela aresta horizontal lá em cima, né? Está aqui assim. E essa aqui vai lá para a fuga. Esse pedaço aqui, ó, corresponde a esse trecho aqui assim. Então, agora aqui eu posso encontrar, ó, estas arestas aqui e começar a montar o contorno da sombra. Lá atrás, né, a mesma dúvida que surgiu agora há pouco, ó, lá atrás tem uma aresta, que é essa aresta aqui que está tocando o plano do quadro, é a aresta da VG, nesse caso aqui. Então, também vamos projetar aquela aresta lá a 45 graus, tá, que vai dar por aqui assim. E a gente sabe, né, que isso aqui tem que ir lá para a fuga. Vamos ver aqui como é que a gente vai fazer. Isso aqui vai lá para aquela fuga, porque é esse pedaço aqui. E tem o pedaço aqui dessa aresta que vai encontrar com aquele ponto lá. Então, a gente vai ver um pedaço aqui, ó, né? O observador está aqui. Ele olha para lá, ele vê só um pedaço aqui, ó, dessa sombra, né? Porque a parte que está oculta aqui, evidentemente, não tem como ele enxergar. E está aí, né? Essa aqui
é a sombra projetada desse bloco em L, que eu acho que o melhor jeito de vocês entenderem isso é pensar que são dois objetos separados, né? Pensa primeiro na sombra de um bloco mais alto e depois na sombra de um bloco mais baixo, né? E eles vão se encontrar, né? Vão se sobrepor. Eu vou fazer uma outra brincadeira aqui com a questão da cor, tá? Para a gente tentar, para ajudar vocês nessa situação. Imaginem que esse cara aqui é o bloco mais alto, tá? Então, ele tem essa sombra aqui, que é o que está em vermelho. Imaginem que esse outro aqui é um bloco mais baixo, tá? Tá aqui, ó. E a gente tem essa sombra aqui, ó, que é o que está em azul. Só que, óbvio, né, gente, tem uma parte aqui dessa sombra que não existe, né, porque ela está contida dentro dentro, enfim, através, sob, etc., né, esse outro bloco mais alto. Então, o que interessa aqui para nós, ó, é o contorno final dessa sombra aqui, né, que eu, particularmente, uso muito esse esquema aqui para conseguir, às vezes, entender a sombra de objetos mais complexos. Eu separo isso em sombras, né, como se fossem objetos distintos, para conseguir entender, né, melhor o que vai acontecer com essa projeção de sombra aí. Então, aqui vamos colocar em layers diferentes, própria. às vezes, né, Pita? Isso aí. Né? O mesmo conceito do layer. Né? Ó. Tá? É só arrasar o nível. O que é, Zé? Não, a ideia é de arrasar o nível, né? O Isso nível aí. que é 4:1, a gente transforma em 0 e pronto. Isso aí. Tá? Vamos colocar aqui uns calungas, né, que vão ter a sua sombrinha aqui assim, né? Dá até para, se quiser, ó, gente, vocês podem até pegar o calunguinho e escurecer um pouquinho esse lado dele aqui, ó, né? E aí está, né, a sombra projetada desse bloco em L. Então, me repetindo um pouquinho aqui, o exercício da próxima aula é o bloco em L, tá? Só que, em vez de trabalhar com a altura da linha do horizonte a 1,70 m, vocês vão trabalhar com a altura do horizonte a 8 metros de altura. Tá? O observador está mais alto que esse bloco. Então, isso vai gerar uma perspectiva que vai ser uma coisa mais ou menos assim. Ó, tá? Vou até fazer um croquisinho aqui para vocês verem. Tá? Vai dar uma coisa mais ou menos assim. E a sombra, né, projetada desse bloco vai ser uma coisa parecida com isso aqui. Ó. Não sei se a gente vai enxergar a sombra lá de trás, acho que vai, ó, vai, claro que vai. Né? Vai dar isso aqui. Né? Vai dar uma coisa mais ou menos assim. E a gente vai ver a sombra aqui em cima também. Ó. Aqui em cima a gente vai ver ó, um pedacinho de sombra tá, projetada daquela parte superior ali. Isso aqui na vista superior, né, no ambiente ortogonal, né, se vocês colocarem o bloco a 30/60 e fizerem né, a projeção dessa sombra vista de cima, vai ter aqui 3, aqui 3, aqui 3. Né? Então, a gente vai ter isso aqui. Depois lá vai ter 6, né? Vai ter 6. E vai ter 6 aqui também, ó. Tá? Então, vai ter um pedaço aqui de sombra, né? Vamos ver como é que vocês vão se virar aí. Aqui vai dar um degrauzinho, né? Isso aqui eu vou fazer um pouquinho maior para forçar um pouquinho a barra aqui. Vai ficar um degrauzinho ali, né? E aqui em cima, ó, a gente tem que pensar que tem uma aresta de 3 unidades aqui, projetando sombra sobre aquela parte superior, né? Que vai dar uma coisa parecida com isso. Pode ser que dê um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, dependendo do ângulo
que vocês vão escolher, tá, para projetar essa sombra aí. Tá? Então, é esse bloco aqui, com altura de observador de 8 unidades. Tá? E o objetivo, né, de colocar o observador mais alto é justamente fazer com que essa sombra aqui, ó, da parte superior apareça, né, aqui em cima. Tá? Então, é só imaginar que aquilo ali é o chão. Né? Então, a gente tem essa aresta aqui projetando sombra. Se a gente tirar todo o resto aqui, né, Zé? E imaginar só um cubo aqui, como se aquilo ali fosse o chão, né? Essa ideia de arrasar o nível, a gente vai ter, ó, uma projeção de sombra aqui em cima. Certo?